Fazer contato com o professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, o Wallace Moreira. Bom dia, Wallace. Bom dia, Glauco, tudo bom? Deixa Tudo eu só dar um ajuste aqui, cara, no meu suporte, que eu tive tranquilo? um pequeno problema técnico, cara. Opa, tranquilo, Wallace. A gente vai aqui, isso Peço daí desculpa aí a todos. que é o típico problema da pandemia, né? Às vezes a gente está ali preparando É, justamente uma transmissão e acaba. Mas agora já está pronto, ajustado, Wallace. Tudo bom? já. Tudo bom? A gente sempre fala, né? Tudo bom dentro desse Tudo bem. contexto? Isso, exato. Wallace, da última vez que a gente conversou aqui no Jornal Brasil Atual, a gente ia entrar num assunto que é, inclusive, uma das suas especialidades, que é o modelo econômico da Coreia do Sul, que, inclusive, aí foi bem recomendada pela própria OCDE, que elogiou o New Deal, né, o programa ali que, na verdade, está não só ativando a economia sul-coreana, como também aí gerando, criando empregos. Eu queria que você falasse um pouco mais desse modelo da Coreia do Sul e como ela está enfrentando, inclusive, esse período da pandemia. A Coreia do Sul, Glauco, tem sido uma experiência extremamente exitosa e importante, né, no debate em relação à economia internacional e, particularmente, em relação ao combate ao Covid, por duas dimensões, tanto do ponto de vista sanitário, né, a Coreia do Sul foi um dos países mais exitosos no combate ao Covid desde o princípio, né, na Ásia. É importante a gente lembrar que na Ásia, o processo do impacto do Covid, ele se dá já no início de janeiro, fevereiro, com a China em Wuhan, e atingindo ali, né, outras regiões asiáticas, em particular a Coreia do Sul, pelo forte contato que eles têm, né, de trocas comerciais, relações diplomáticas. E a outra dimensão, para surpresa de muitos, por que eu digo surpresa de muitos? Pela trajetória recente da Coreia do Sul, e é isso que eu vou tentar mostrar um pouco, né? Do ponto de vista econômico, né? Por que isso é importante? Porque a Coreia do Sul é um país que sempre foi marcado desde os anos 60, né? A partir dos anos 60, após fim da colonização japonesa e de intervenção norte-americana na economia, na economia coreana, por grandes projetos de desenvolvimento. Então, para a gente que é brasileiro, né, para nós, entender um país que vive em função de projeto, de planejamento, é muito interessante, é muito importante. Então, entre os anos 60 até os anos 80, a Coreia do Sul teve 5 planos quinquenais com o presidente Park, né? De 1962 a 66, o primeiro plano quinquenal, e aí até os anos 80 foram 5 planos quinquenais com o objetivo de promover um forte desenvolvimento econômico do país, uma profunda transformação estrutural que foi o que tornou a Coreia do Sul. Se a gente sair perguntando para as pessoas quem é a Coreia do Sul, geralmente as pessoas vão sempre lembrar da Hyundai, da LG, né, da Samsung, principalmente, que é a maior multinacional sul-coreana. Só que a partir dos anos 90, em particular ali no início dos anos 90, a Coreia do Sul começou a fazer uma coisa que nós fizemos aqui, que foram as reformas liberais, ou que nós chamamos de neoliberais. Né? Qual foi o resultado dessas reformas neoliberais na Coreia do Sul? Por isso que isso é interessante a gente ver. Foi a crise da Ásia de 1997. Para o nosso público entender, tinha as mesmas características da crise, Glauco, que o Brasil entrou em 1999 no governo do Fernando Henrique. Ou seja, todos os países que fizeram as reformas neoliberais, eles entraram em crise, porque é um modelo, né, que está sendo feito hoje, por isso que é importante a gente pontuar muito isso, e que está sendo feito hoje pelo governo do Bolsonaro, na figura do Paulo Guedes, que é um cidadão que veio do sistema financeiro. Então a Coreia do Sul caiu na armadilha, né, do discurso do Banco Mundial, do FMI na época, de fazer as reformas e se deixar levar por esse modelo. Qual foi a consequência disso? A crise de 97. Tanto é que em 1998, 99, a crise na Coreia tem uma queda do PIB de menos 5,3%. E aí eles recuperam no ano posterior, isso que é um crescimento em V, de fato, de 11,5%. Um crescimento extraordinário. Só que veja, Glauco, quais foram as consequências, né? Aí eu estou contextualizando para entender a profundidade e a importância desse plano deles. É que o mercado de trabalho sul-coreano também passou por reformas trabalhistas, as mesmas que nós fizemos aqui. Então, a taxa de desemprego na Coreia começou a aumentar muito e aumentar para os padrões deles, né? De 4,5%, 5%, que para eles já é muito alta.
essa taxa de desemprego. E o PIB crescendo pouco. Aí tem uma característica que está acontecendo aqui no nosso mercado de trabalho que aconteceu na Coreia. Primeiro, desemprego entre os jovens muito alto, em torno de 26%, 27%. E segundo, o emprego do tal autônomo, do microempreendedor, né, das MEIs, que aqui no Brasil também domingo saiu uma reportagem sobre isso, chegou a 34%, 38% da população não tinha vínculo empregatício. Quando o presidente atual, o presidente Moon, que é uma figura democrática, desenvolvimentista, né, isso é importante que se diga, e eu estou falando de desenvolvimentista não no sentido do que alguns jornalistas vêm fazendo no Brasil, né, atribuindo a figura do Bolsonaro um ser nacionalista que não é. O Bolsonaro tem de tudo menos ser um nacional desenvolvimentista. O presidente Moon, né, teve como plataforma de campanha eleitoral dele, em 2017, que ele ganhou a eleição, a retomada do emprego e dos direitos trabalhistas. Quando surge a crise de 1900, ou do Covid, quando surge essa crise, o presidente Moon ele vai divulgar, né, além de toda a política de combate ao Covid, de isolamento social, de um volume de testes inimaginável, né, ele vai também anunciar um plano econômico chamado, né, de New Deal coreano. O que é esse plano? É um plano de um volume de investimento de 160 trilhões de wones, né, que equivale aí a 133 bilhões de dólares, 10% do PIB sul-coreano, para investir, né, nos pilares da economia coreana, que é a economia da inovação digital e na sustentabilidade, o mais importante de tudo, Cláudio, o mais importante, criar 1.900.000 de empregos nesses próximos 5 anos. E um dos setores fundamentais para criar um emprego é justamente o setor público. E aí a gente tem que fazer uma diferença, porque o termo New Deal vem muito do New Deal dos Estados Unidos, pós-crise de 29. Só que, veja, tem uma diferença básica, porque o New Deal nos Estados Unidos, pós-crise 29, inspirado pelo pensamento keynesiano, né, ele basicamente estava estruturado em grandes projetos de construção. O New Deal sul-coreano, ele tem como objetivo criar uma infraestrutura, né, ecológica de desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, promover um profundo processo de transformação na economia digital, ou seja, colocando a Coreia do Sul na fronteira tecnológica do desenvolvimento dentro da economia mundial e levando em consideração a lógica, a ideia da sustentabilidade, de um desenvolvimento inclusivo do ponto de vista social e um desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental. Né? E isso chamou a atenção do mundo, porque, de fato, eu acompanho a Coreia com muita aproximação, porque minha tese de doutorado foi sobre a Coreia, desde então eu estudo a Coreia, né? E isso botou a Coreia num patamar muito diferente de outros países que vêm acompanhando o mundo. E o Wallace, você destaca, né, que na verdade a Coreia do Sul vivia aí os impactos negativos de reformas liberalizantes. E a partir daí teve todo um planejamento estatal, na verdade, com maior participação do Estado nos investimentos públicos, com um papel mais ativo, inclusive justamente para aquecer a economia e mudar a infraestrutura do país. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente está fazendo o caminho oposto, na verdade, né? Porque tivemos já os impactos das reformas liberalizantes e estamos aprofundando esse caminho. São dois caminhos bastante opostos e os resultados daqui também não devem ser promissores, não? Então, na verdade, veja, para vocês verem como que ter planejamento ele é um fator relevante para as trajetórias de desenvolvimento. O Brasil, até os anos 80, estava à frente da Coreia do Sul, à frente. Nós estávamos no estágio de desenvolvimento aqui e a Coreia aqui. Só que a Coreia manteve a sua trajetória de planejamento e ultrapassou a economia brasileira. Né? E com o plano New Deal e as reformas que foram feitas na Coreia no período recente, mais uma vez a Coreia tem dado lição, né, de como que é importante ter planejamento e entender que o Estado ele é o fomentador do investimento, através de dinamizar o investimento público, proteger seu mercado de trabalho, proteger os seus interesses nacionais. O Brasil está indo no caminho inverso.
Porque, veja, na última entrevista que eu falei contigo, eu falei para você da dificuldade, da ideia, da cabeça do Paulo Guedes de uma recuperação em V. Né? Do ponto de vista gráfico, pode ter uma recuperação em V, pode, mas do ponto de vista real, nós não teremos, por uma questão básica. O Brasil vem de uma crise desde 2014, com taxas de desemprego negativo, ou com taxas de crescimento econômico negativas, né, muito baixo, e agora negativa. É um baque muito grande. Qualquer crescimento irrelevante vai dar uma subidinha na curva. Só que, do ponto de vista dinâmico, o mais importante nós não estamos fazendo, que é o investimento, alavancar o investimento, inovar, né, retomar o nosso crescimento industrial. O que a Coreia está fazendo é refortalecer as suas estruturas produtivas, principalmente visualizando, né, o potencial de concorrência da economia chinesa, que é um país vizinho ali na Ásia. A economia chinesa, né, as proporções do investimento e das transformações que a economia chinesa atravessa são extraordinários, são elementos extraordinários. E a Coreia do Sul está olhando para o mundo e está investindo. O Brasil, na figura do Paulo Guedes e do Bolsonaro, eles não têm essa perspectiva porque simplesmente acreditam numa perspectiva de livre mercado limitada, em que as reformas por si só, né, promovem a transformação do país. E nós, né, já vivemos essa experiência de reformas durante os governos do Fernando Henrique, quebramos em vários momentos, né, tivemos a crise de 99, tivemos a crise de 2001, 2002, né, naquela transição ali do período do Fernando Henrique para o Lula, e agora no período Temer, desde o Temer e com o Bolsonaro, o Brasil não cresce. Nós estamos com um mercado de trabalho extremamente delicado, a situação, né? Saiu as taxas de desemprego, batemos mais recorde. A única coisa que nós estamos batendo recorde são indicadores sociais péssimos no país. Então, quando a gente olha para a experiência da Coreia do Sul, em que eles pegam desses 160 trilhões, 58 trilhões, para jogar em projetos de acordos digitais, 74 trilhões para jogar em economia verde, veja, 30 trilhões para segurança social protegendo o emprego, é uma lição que eles estão nos dando, não só a nós, para criar 1.900.000 de emprego, mas também dando exemplo para o mundo. Por quê? A OCDE, Glauco, lançou um relatório agora de revisão do PIB mundial na quinta, sexta-feira passada, e o principal momento do discurso, do anúncio na quinta-feira da OCDE foi: não é o momento, né, de se pensar em fazer ajuste fiscal. É um momento de tentar salvar a economia, de gerar empregos. E aí, o nosso ministro da Economia está com um discurso, assim como seus assessores, em todas as entrevistas, dizendo que o próximo ano vai ser um ano de forte ajuste fiscal. Nós estamos remando contra a maré, o mundo está em uma outra dimensão. E, ao mesmo tempo, os nossos economistas de mercado, eu boto entre aspas, porque quem é essas pessoas que compõem o mercado? É a classe trabalhadora, salariada, que está desempregada? Não é. Então, a gente tem que se perguntar quem são essas pessoas que acham que no próximo ano tem que fazer ajuste fiscal, entendeu? E aí, veja, a Coreia, nesse sentido, ela dá uma lição, Glauco, só para te dar um dado. Quando a Coreia começou a implementar o New Deal, muita gente da grande imprensa sul-coreana, que é muito similar ao que acontece aqui no Brasil, fez crítica ao presidente. Só que os resultados, eles vêm surgindo. É óbvio que a gente ainda está, né, acontecendo. Vamos esperar mais um tempo para a gente poder analisar. Mas os resultados já vêm acontecendo. E qual é o resultado? Quais são os resultados disso? Primeiro, a OCDE fez uma projeção de que a Coreia do Sul vai sair da 12ª posição em termos de PIB na economia mundial para a 9ª posição. Sabe quem é que está na 9ª posição, que vai cair para a 12ª? É o Brasil. É o Brasil. E aí, a própria OCDE fez um relatório de 150 páginas, para dizer ao mundo, né, que o New Deal coreano é um exemplo de como o mundo tem que sair da crise. Aí você pega o governo brasileiro, né, e os seus economistas de mercado com uma visão limitada, pensando, né, nos seus interesses rentistas, com um discurso de ajuste fiscal. Veja, desse 1.900.000 empregos que a Coreia está gerando, 1 milhão, Glauco, 1 milhão é criado no setor público. O setor público está criando, principalmente para combater o desemprego entre os jovens. Os outros 900 milhões de empregos está sendo criado nas empresas privadas com subsídio do governo. E enquanto isso,
o Paulo Guedes e o presidente da República, Bolsonaro, estão reduzindo o auxílio de R$600 para R$300 em uma economia que a inflação de alimentos está aumentando, como todos nós estamos vendo, com a questão do arroz público, uma questão de debilidade da política pública brasileira pela falta de estoque. Saiu uma reportagem na Folha de domingo só sobre isso, né? A queda do estoque foi de 98% no Brasil, impactando no preço dos alimentos, e, ao mesmo tempo, o desemprego se elevando. Então, qual é a perspectiva que nós temos para o nosso país? E aí, quando a gente olha para um país como a Coreia, né, isso nos mostra que nós estamos em um caminho equivocado. Estamos num caminho equivocado. Um outro elemento que eu queria só acentuar é que, na Coreia do Sul, historicamente sempre houve uma parceria entre empresas e governo, que é a chamada chaebols, né, sul-coreanas, que são a Hyundai, a LG, a Sky. Veja, nessa retomada de planejamento na Coreia, com o presidente Moon, essas empresas, todas elas estão também incluídas nesse projeto, né? No dia do anúncio do New Deal sul-coreano, a Hyundai, o presidente da Hyundai estava lá dizendo que estava de mãos dadas com o governo para alavancar a economia sul-coreana. Pergunta, seria possível isso no Brasil com o discurso moralista e punitivo da Lava Jato? De quebrar a cadeia, como fez aqui no Brasil, de quebrar cadeias produtivas atendendo quais interesses? Se eu perguntar quais foram os interesses atendidos com a quebra da cadeia produtiva de construção civil, da Petrobras, o que está acontecendo com o país, Cláudio? Entende? E nesse aspecto, Wallace, quando você cita essas grandes companhias, a Coreia do Sul adota então uma espécie de política de campeões nacionais, como foi adotada aqui no Brasil durante um período. Essas indústrias, elas são importantes justamente para induzir o crescimento, o desenvolvimento econômico. Dá para comparar o que foi feito no Brasil com o que está sendo feito na Coreia? É um pouco diferente, Glauco, porque a trajetória é um pouco, mas assim, veja, tem algumas características diferentes. Porque na Coreia do Sul, quem são os chaebols? Para as pessoas saberem como é que essas empresas surgiram. Essas empresas não foi o mercado que criou. Quem criou essas empresas foi o Estado, Glauco. O Estado, a partir de 1962, quando o presidente Park assume o poder, ele vai escolher famílias sul-coreanas e vai dizer assim, olha, eu quero que você crie tal empresa, você vai criar essa empresa e nós vamos nos aliar para tornar a Coreia uma nação potente. Foi isso. É óbvio, eu estou resumindo aqui, mas foi uma aliança, né, feita entre o governo sul-coreano com o presidente Park a partir de 1962, em que ele disse, olha, eu vou montar toda uma estrutura de subsídios, incentivos fiscais, reserva de mercado, vou proteger vocês da concorrência internacional até vocês amadurecerem para depois vocês irem para o mundo. E foi isso que aconteceu nos 5 planos quinquenais. Então, historicamente, a Coreia tem uma trajetória de desenvolvimento de aliança forte entre setor privado e público, entende? Só que lá tem uma diferença, né, que é a trajetória que teve até os anos 80 de benefícios e punições, né, que é o que o pessoal se convencionou chamar de grandes campeãs nacionais. Porque o governo dava, mas estabelecia metas de produção, metas de empregos, metas de exportações, metas de inovação, meta de conteúdo nacional. E à medida em que essas empresas não cumpriam esses objetivos, muitas delas, Glauco, muitas foram fechadas, foram incorporadas a outras empresas. Então tinha punição para aquelas empresas que não cumpriam os objetivos estabelecidos pelo governo nos 5 planos quinquenais. A Hyundai, por exemplo, é um exemplo disso. A indústria automobilística sul-coreana foi criada pelo Estado, Glauco, né? E hoje não existe mais essa política de punição, mas existe a política de metas em que as empresas elas assumem a responsabilidade de cumprir essas. No Brasil, né, os estudos que tentam fazer essas comparações na nossa trajetória de desenvolvimento. No período mais recente, foi o que você falou, quando o BNDES, né, alavancou o investimento, veja que o volume de desembolso do BNDES no final de 2002 era de 40 bilhões. Durante os governos do PT, na tentativa de fortalecer essas cadeias produtivas e colocar o Brasil em outro patamar, né, com todas as críticas que nós possamos fazer, Glauco, sempre eu faço essa ressalva, não estou dizendo que foi um governo perfeito, mas foi um governo que tentou, né, alguns elementos de políticas industriais que são importantes ser reconhecidas, né? O volume de desembolso do BNDES chegou a 180 bilhões, tentando alavancar estruturas produtivas no país, né? E, lamentavelmente,
depois de 2016, a tendência do BNDES e dessa aliança é de descendência. E quando você pega empresários brasileiros, e aí uma compreensão do papel da nossa burguesia é algo também extremamente complexo, entender por quê. Né? Por isso que o GCE ele é muito feliz nas análises dele sobre as obras dele do Elite e do Atraso, né? Porque é impressionante como que a nossa elite, que é uma outra questão, que é o princípio da identidade nacional, né? Como que a nossa elite ela não compra esse processo de desenvolvimento de caráter nacional. Eu orientei uma dissertação de mestrado, né, uns 2, 3 anos atrás, em que o principal argumento que nós utilizamos para entender esse processo de rompimento com trajetória de desenvolvimento nacional, que seria esse princípio, Glauco, de desenvolver forças produtivas nacionais, é que a nossa elite ela é interna, mas ela não é nacional. E isso é um fator que dificulta muito um projeto de caráter nacional de desenvolvimento. Porque para ele existir, na minha concepção, tem que ter uma aliança entre Estado e a burguesia. O problema é quando a burguesia ela não compra esse projeto, quando a nossa burguesia aceita um governo subordinado aos interesses internacionais ao ponto de quebrar a cadeia agora do etanol para favorecer os interesses dos Estados Unidos. E quando a gente vê essa questão da burguesia, justamente de um governo que age nesse sentido que você ressalta, Wallace, a gente lembra também, por exemplo, do papel de empresas estatais mesmo, né? Da Petrobras, por exemplo, ali durante boa parte do governo Lula, servindo na prática como indutora do desenvolvimento, do crescimento, estimulando os setores da economia, até fazendo ressurgir a indústria naval brasileira. E hoje o governo, na verdade, quer as estatais desconectadas de qualquer tipo de planejamento nacional, agindo como se fossem empresas privadas, mas empresas privadas predatórias, inclusive, né? Totalmente fora de qualquer planejamento que se possa fazer da economia. É uma diferença muito grande nesse aspecto também, né, Wallace? Demais, porque assim, veja, a Coreia não tem, por exemplo, se você pegar a realidade da economia chinesa, a economia chinesa tem muitas estatais, tem em torno de 90 a 95 empresas estatais essenciais para a trajetória. Tanto é que o presidente Xi Jinping, essa semana passada, anunciou uma intervenção nas empresas para organizarem as suas condições de competitividade diante de uma nova era, principalmente por causa das sanções dos Estados Unidos. Queria só abrir uma aspa, aqui um parênteses, Guilherme. As sanções dos Estados Unidos contra a China, né, mostra muito nítido que não existe livre comércio, que não existe essa questão de idealista de que o mundo tem que ser livre comércio. Os Estados Unidos estão mostrando claramente que a ideia é uma guerra de destruir outros países, é isso que eles estão tentando fazer com a China. E o Xi Jinping foi muito inteligente no que ele está fazendo, né? Aqui no Brasil, nós temos, aí veja, por que eu estou pontuando isso? Porque na Coreia a gente não tem a presença maciça de estatais, mas as empresas privadas, elas são aliadas do Estado, né? Elas não são empresas desvinculadas do Estado, elas vivem em função e aliadas ao Estado. Historicamente, foi assim que aconteceu e é assim que acontece. No Brasil, nós temos estatais essenciais, como você citou, a Petrobras é uma empresa estatal extremamente relevante para a nossa trajetória de desenvolvimento. Foi criada em 1953 por Vargas para essa finalidade, como também o BNDES foi criado em 1952, 53 pelo Vargas, para essa finalidade em financiar um investimento de longo prazo. Né? O investimento de longo prazo, que a rentabilidade futura é altamente arriscada. O setor privado, né, pela incerteza futura, tem seus motivos para não fazer esse investimento. O suporte do Estado é para quebrar com essa lógica. E a Petrobras fez isso, garantindo demanda para setores, como você falou, de encadeamentos essenciais. E como foi importante isso? Com uma política de investimento. A semana passada, né, a Petrobras anunciou um volume, uma trajetória de desinvestimento até 2025, ou seja, o que significa esse desinvestimento? É quebrar ou diminuir a estrutura produtiva da empresa, o que significa dizer que as empresas cadeias correlacionadas vão ter uma queda da sua demanda, ou até mesmo nós vamos ter aí um processo de desnacionalização do setor que já vem acontecendo desde a queda ou desde a ascensão do Temer ao poder, entendeu? Então, a figura e a presença da Petrobras e das estatais no Brasil são essenciais, né, para a gente retomar e pensar em estruturas produtivas no fortalecimento da indústria nacional. Né? Eu queria só pontuar uma coisa, Glauco, se você me permitir, coisa rápida, né, é sobre o impacto do New Deal na Coreia do Sul. Veja o que é uma coisa interessante para dizer assim, será que o New Deal está dando certo na Coreia? Quando chegou em maio, a taxa de desemprego na Coreia, né, ela era 4,1%, eu estou falando 4,1% de desemprego, Glauco, que era sonho para a gente aqui.
E ela chegou em 4,5% em maio, né? Então, início da crise era 4,1%, em maio bateu o pique 4,5%. Quando foi agora em agosto, a taxa de desemprego caiu para 3,1%. Aí você pode me perguntar, mas como é que ela pode ter caído para 3,1% se o PIB deles no segundo trimestre desse ano caiu por menos 3,3%, que foi uma das economias que menos sofreu, que apresentou uma taxa menor, né, de queda no segundo trimestre no mundo. Por isso que a OCDE coloca a Coreia como exemplo para o mundo. Porque o mercado interno, com a política do governo, está dinamizando. O crescimento da Coreia só não foi maior, a recuperação, porque o setor externo ainda está impactado. E como a Coreia, 40% da sua demanda agregada, do seu PIB, são as exportações, né? Enquanto o mundo não se recuperar, o crescimento da Coreia ainda vai ficar comprometido. Mas veja que o mercado interno sul-coreano, ele está se recuperando graças ao New Deal do governo. Veja que o desemprego caiu para 3,1%, Glauco. A gente está falando de um país, de um mundo que está em crise. E os caras têm uma taxa de desemprego de 3,1%, porque o governo está intervindo com políticas públicas responsáveis para criar uma proteção social e proteger o emprego. E aí, o relatório da OCDE é o seguinte título: Coreia do Sul, uma estrela em ascensão. É o exemplo para o mundo. E aí a gente economia em todas as dimensões, Glauco, em todas as dimensões. Nós olhamos para o Brasil em relação ao impacto da Covid, nós somos uma vergonha. Em relação ao impacto ambiental, pior ainda. E em relação ao combate ao desemprego, é uma outra dimensão triste. Se for falar de corrupção, né, eu não gosto muito de entrar nessa questão do discurso de corrupção, porque às vezes cai muito no moralismo. Mas, como esse povo sempre se sustentou com esse discurso moralista, está aí para a gente ver, né, uma família ligada ou denunciada, associada à milícia. Pois é. Wallace, eu queria agradecer muito aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu queria agradecer, Glauco, mais uma vez. Peço desculpa aí pelo pequeno problema técnico no início. Imagina. E se você me permite, eu queria só fazer um convite aqui para as pessoas que quiserem conhecer mais a Coreia do Sul. Eu dou um curso EAD sobre a Coreia, né, e sobre as economias asiáticas com o professor Paulo Gala, da FGV. É um curso que está disponível lá no blog do Paulo Gala. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco a Coreia do Sul, pode entrar lá. E quiser entrar em contato comigo também, pode entrar, que a gente pode conversar um pouco sobre a Coreia do Sul, sobre a economia asiática. Para mim é sempre um prazer poder falar dessas experiências para a gente ter uma dimensão de que existe alternativa de desenvolvimento, que não é essa que está sendo apresentada para o Brasil. Sem dúvida. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, Wallace Moreira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.